Bem, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o Jacó. Veja que nós falamos de José, os irmãos de José. Já faz um tempinho que a gente não fala muito de Jacó. Mas o capítulo 43, ele trata de Jacó. É com Jacó que Deus quer trabalhar, porque ele está trabalhando com José, ele está trabalhando com os irmãos de José, mas chegou a hora de trabalhar com Jacó. Trabalhar o que com Jacó? Aprendendo a depositar tudo nas mãos do Senhor. É isso. Aprender a colocar nas mãos do Senhor os nossos maiores temores. Veja, irmãos, que todos eles, desde Abraão até antes, todos eles tinham alguma coisa para tratar diante de Deus. Porque ninguém é perfeito, mas Deus, ele gostaria que todos fossem perfeitos. Aquela palavra, ninguém é perfeito, é uma boa desculpa para a pessoa ficar do jeito que está e ficar errado se quiser. É uma boa desculpa. Mas Deus não quer isso. Pelo contrário, Deus, ele vai criando situações, como nesse caso aqui, uma situação muito crítica, justamente para melhorar a vida espiritual daquelas pessoas que ele ama. Esse é o desejo de Deus. Deus não quer que uma pessoa fique do jeito que ela está, no erro, no pecado, ou nos seus temores. Não, Deus não quer. Deus quer que a pessoa trabalhe todas as suas fraquezas, todos os seus temores, todas as suas inclinações carnais. Deus, ele quer que a pessoa faça isso. Então ele vai fazer isso com Jacó hoje. Bem, tem feito com Jacó, Existe uma diferença entre o discurso e a prática quando nós cantamos tudo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Então nós estamos falando, Deus, corpo e alma, eis aqui, nós estamos aqui colocando tudo nas suas mãos. Mas aí, meus irmãos, vem a prática, Ou seja, alguém ficou doente em casa, pronto, uma casa caiu, calma, essa pessoa só está doente. Então Deus não me ama mais, eu estou com problema lá no meu trabalho, Deus não me ama mais, o que está acontecendo? Deus me abandonou, estou com problema dentro da minha casa. Bem, meus irmãos, são coisas, situações, cada uma delas são situações que Deus realmente permite que seja criado. Primeiro isso, Deus permite, calma, Deus vai permitir, para que Deus está permitindo? Para tratar daquilo que precisa ser tratado. Existe um versículo aqui em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 e 7, quando Paulo fala para os filipenses, olha, meus irmãos, não andem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então você não vai pedir a Deus de qualquer jeito, você vai orar, você vai insistir em oração pela súplica e você vai agradecer. Não existe uma coisa pior do que um espírito ingrato. Então, é você orar, suplicar, continuar agradecendo a Deus, e aí sim, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai superar qualquer temor que existe em você, guardará primeiro o coração, depois a sua mente em Cristo Jesus. Isso aqui não é um chavão. Isso aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus. Dizendo o quê? Dizendo que se você orar, se você suplicar, se você ter um coração agradecido e apresentar os seus temores a Deus, então essa paz que é de Deus vai exceder todo o entendimento, vai trabalhar no seu coração, vai trabalhar na sua mente. Aliás, primeiro tem que trabalhar mesmo no coração, depois na nossa mente. É assim que funciona. A boca fala do que está cheio do coração. Jesus tem explicado, no Sermão da Montanha, ele fala sobre isso. Aquela questão do que tem dentro do coração. Mateus capítulo 15, por exemplo. Tudo que não presta está lá, abrigado no coração. Então tem que tratar dessa caixinha, Deus tem que mexer ali, e às vezes para mexer ali, alguma coisa crítica tem que acontecer. Então veja só, Jacó e os seus temores. Quando é que Jacó enfrentou os problemas dele? Ele não enfrentava, ele fugia.
Ele aprontava e fugia, ele aprontava e fugia. Isso ele era muito semelhante a Adão. É melhor ficar fugindo, né? Ficar no meio das árvores lá, ninguém me acha, ninguém me vê, e está tudo bem, né? Ele fugiu do irmão, ele fugiu do sogro, ele fugiu da cidade de Siquém, ele está sempre fugindo. Se você vê, ele ficou 100 anos da vida dele fugindo, até mais de 100 anos fugindo, né? Como eu disse, ele fugiu lá, o irmão ia matar, fugiu do sogro porque ele não queria encarar o sogro e tratar daquele problema que ele tinha com o sogro. Depois ele fugiu de Siquém porque os filhos aprontaram e ele saiu de noite lá no escondido, né? A ponto de Deus ter que segurar a mão daquele povo. Então, meus irmãos, se foge, é porque tem medo. Não é verdade? Se esconde, é porque tem medo. Se não enfrenta, é porque tem medo. Então, em parte, Jacó, ele foi tratando dos seus temores. Em parte, né? Primeiro ele tratou com o sogro dele. Deus fez ele tratar do sogro dele. O sogro foi atrás, pegou ele no meio do caminho, falou um monte para ele, aí ele foi falar também. Assim, mas calma lá, o senhor me enganou 10 vezes também. Bom, mas ele está falando de enganar, Jacó passou a vida inteira enganando todo mundo, né? Bom, o fato é que ele conseguiu resolver o problema dele com o sogro conversando. Depois, meus irmãos, ele tem que resolver o problema dele com Deus. O problema dele com Deus é que ele queria ser abençoado e não se sentia abençoado justamente porque ele estava roubando a bênção. Deus não quer que ninguém rouba a bênção. E abençoado a pessoa tem que ser de Deus, não do homem. Então não adianta nada o pai ter colocado a mão na cabeça dele 2, 3 vezes. Não adiantava nada o sogro olhar e dizer vai em paz. Isso não adiantava nada. Precisava Deus olhar para ele no Val de Jaboque e dizer, olha, né, eu vou te dar essa paz. Até o dia que ele olha e diz, olha, eu não vou soltar se você não me abençoar. Ele pede a bênção para Deus e Deus abençoa. Meus irmãos, ele está ali, né? Melhorou o relacionamento dele com o sogro, agora está melhor o relacionamento com Deus, ele resolveu o problema dele com o irmão dele. Então, se você resolve o seu problema com Deus, você vai poder resolver o seu problema com qualquer pessoa. Então, ele morria de medo do irmão matar ele, agora que ele está bem com Deus, então ele pode resolver o problema com o irmão. E resolveu conversar, chorar, se abraçar, né? Meus irmãos, ele olha para o irmão, ele estava sempre roubando a bênção do irmão, ele olha para o irmão e diz assim, pega a minha bênção para você, pode pegar. Ele está resolvendo os problemas dele, né? Ele deu fim no problema da idolatria, lembra? A esposa roubava ídolos, os empregados, lá, o povo lá, tudo era idólatra. Eles não, calma lá, tem que resolver isso aí. Chegou lá, fez um discurso na família, no clã, e disse, olha, todo mundo vai pegar os ídolos, nós vamos pegar, vamos dar fim nessa imundice. Pronto, resolveu esse problema também. Então, irmãos, ele não resolveu de uma vez só. Isso é importante da gente lembrar. Eu quero resolver tudo, calma. Olha o Jacó, é um dia atrás do outro. Está resolvendo devagar, está resolvendo. Só que tinha um fantasma na vida dele que acompanhava ele e ele, infelizmente, ele não conseguiu tratar desse problema. Ele entregou muitas coisas na mão de Deus, só que tinha algumas coisas que para ele era tão importante, era tão preciosa essas coisas, que ele disse, não, eu acho que eu sou melhor do que Deus para cuidar. Eram 3 coisas. Primeiro, a Raquel. Segundo, José. Terceiro, o Benjamim. Ele nunca colocou essas coisas no altar de Deus e disse, são teus, Senhor. A Raquel é sua, o José é seu, o Benjamim é seu. Ele nunca fez isso. Pelo contrário. Então essas coisas eram caríssimas na vida dele, e essas coisas mais caras, parece que a gente não quer deixar Deus cuidar. É um cuidado exagerado, né? com Raquel, por exemplo. Bem, naquele tempo, uma mulher enfrentar o homem que a Raquel enfrentava, bloqueava, mandava, fazia, acontecia, mandava em pai, mandava em marido, mandava em todo mundo. Era complicado. Não era muito legal, não. Não era costume também. Agora, o Jacó nunca repreendeu ela. Tanto é que na questão dos ídolos,
quando ela falou lá aquela coisa, ele mesmo podia perceber que não era verdade o que ela estava dizendo. E aí, então, poderia ter resolvido aquela situação, mas preferiu falar: olha, antes de qualquer coisa, aquela pessoa que tiver com os ídolos vai morrer. Ele não sabia. Pois é, mas depois, quando a Raquel insistiu em ficar, ele poderia ter devolvido. Agora, irmãos, não fez. Por quê? Porque ele não queria encarar esse problema na vida dele, né? Na tentativa de defender, ele acabou apressando a morte da sua esposa. Porque, de fato, Jacó era um profeta, e como profeta, ele falou. E aí, meus irmãos, a Raquel morreu. O José era o preferido, era o protegido, é o mais poupado, não precisa trabalhar com os outros, coitadinho, vai machucar a mão. Né? Coitadinho, vai com o bicho, vai lá atacar ele. E acabou acontecendo. Né? O Jacó, ele nunca disfarçou que o José era o preferido. Meus irmãos, era absurda essa preferência de Jacó por José. Absurda quando a gente vê assim, o tratamento que o pai tem que ter com todos os filhos. Para ter uma ideia, o nascimento de José só foi o José nascer, o Jacó se levantou e disse: agora vai embora, acabou, pé na estrada. Ele só foi embora a partir do momento que José nasceu. Aí ele pegou as coisas dele e foi embora da casa do sogro. Ou seja, alguma coisa mudou. É claro que mudou. Ele veio a preferência dele por esse filho. E aí, meus irmãos, querendo sempre José perto, sempre perto, foi o filho que ficou mais longe dele. Não só foi o filho que ficou mais longe porque foi vendido, mas mesmo depois que eles se encontraram no Egito, ele vivia numa cidade e o José vivia em outra cidade bem distante. Para ele ver o pai, foi lá no pé da morte, lá no dia que o pai estava quase morrendo, e aí viu o pai. Então, não deu certo também. E aí, meus irmãos, nós temos o Benjamim, né? O versículo 4 aqui, né? Capítulo 43, vamos voltar para o versículo 4. Se enviares conosco nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Aí o pai, ele deu uma resposta, né? Ele diz assim no versículo 6: perguntou a Israel: por que me causaste este mal, fazendo saber o homem que vocês tinham, esse irmão, né? Sempre meus irmãos defendendo. No capítulo 42, no versículo 38, ele disse assim: não descerá meu filho convosco, o irmão dele é morto, só ficou ele. Se aconteceu um desastre na viagem, o que eu vou fazer? Vocês vão fazer minhas cães descer com tristeza na sepultura. Então, você pensa assim, né? Ele disse: não, o Simeão está lá, ele está preso, eu não vou soltar Benjamim, porque não vou, né? Agora, se fosse o Benjamim e o José que tivesse preso e tivesse que levar, meus irmãos, o Rubem, o que ele teria feito? Será que ele teria segurado? É claro que não teria. Então, irmãos, ele tem um problema, né? O problema dele é que ele não tinha entregado essas coisas que para ele eram muito caras, ele não tinha colocado nas mãos do Senhor. Então Deus decide fazer o quê? Ele decide tratar esse temor de Jacó. Qual temor? Perder o Benjamim. É a única coisa que sobrou na vida dele, o Benjamim. No coração dele agora parece que só tem o Benjamim. Então ele está perdendo o Benjamim. E como é que Deus vai tratar desse menino? Né? Deus, meus irmãos, ele vai criar uma situação, como ele criou. As coisas estão seguindo o seu curso normal. Claro que tem que seguir o curso normal. Mas o que nós chamamos de curso normal é chamado de concursos da providência divina. Ou seja, tudo concorre para o bem.
Então, aquilo que a gente acha que está acontecendo, que é normal e vai acontecer mesmo, nada mais é do que Deus mexe aqui, Deus mexe ali, Deus mexe acolá, e Ele sabe exatamente o que tem que acontecer para você amadurecer, para você e eu crescer espiritualmente, amadurecer, para a gente poder temer mais a Deus. Então, alguma coisa trágica tem que acontecer, porque senão, meus irmãos, nós vamos continuar as nossas imperfeições. E aí aconteceu, né? O que aconteceu? Está aqui no capítulo 43, versículo 1. A fome era gravíssima sobre a terra. Deus só piorou a situação. Então, não tinha comida, eles foram lá comprar, agora não pode voltar, porque o Benjamim não volta, né? Não vai com eles. Então a Bíblia já vai logo abrir no capítulo 43, desse jeito. A fome era gravíssima, ou seja, vai todo mundo morrer de fome, né? E é isso que é a conclusão, tá? Olha, a resistência de Jacó por um tempo, interessante isso, né? Ele ignora a necessidade de deixar o Benjamim ir, né? Quando Simeão pediu da primeira vez, ele chamou a atenção de todo mundo e falou: vocês têm me desfilhado, vocês já subiram com José, né? Ele, meus irmãos, não deixou, né? Enquanto não acabou todo o alimento, ele não tomou nenhuma atitude. E depois, com a maior cara de pau, como se nada tivesse acontecendo, no versículo 2, você pode ler comigo no capítulo 43, tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram para o Egito, o pai falou: vai compra mais alimento lá, vai comprar, né? É cara de pau, ele não quer tratar da questão. Vai lá, compra alimento lá. Vai, o Judá falou. Nós já não falamos, pai, que o homem protestou, que o homem disse que nós não podemos voltar lá sem Benjamim. Quem mandou vocês falar que tinha o Benjamim mais pai? O homem foi perguntando, a gente foi respondendo, pai. Como é que ele ia saber que ele ia pedir Benjamim com a gente? Veja só, meus irmãos. Uma conversa natural, que o pai não quer abrir mão de jeito nenhum, né? E aí, meus irmãos, ele vai resistindo, né? O Judá lembra o pai a exigência, né? E aí Deus colocou o Jacó num dilema. Se o Benjamim não for Jacó, ele também vai morrer de fome. Então, irmãos, é o extremo, aqui é o extremo. E Jacó, finalmente, ele vai entregar para Deus aquilo que é mais caro. Resumindo, meus irmãos, o Jacó, ele trata do seu último bastião. Depois disso, o Jacó, ele está livre. Ele está livre para descer do Egito. Ele está livre para encarar o faraó, tacar a mão na cabeça do faraó para abençoar o faraó. Ele está livre para pegar os filhos de José e dizer assim: vocês não vão voltar embora mais, são meus agora esses filhos aqui, ninguém manda nele não. Ele está livre quando ele vai abençoar os filhos de José, o José tira a mão e fala: não, pai, não é assim, não, é assim sim. Ele está livre. Mas para ele poder ficar livre, a situação chegou nesse extremo que nós estamos vendo. Mas talvez você pergunte: pastor, precisa chegar no extremo? Não, não precisa. É claro que não precisa. Pode ser resolvido, pode ser tratado, tudo pode acontecer sem chegar no extremo, não tem problema nenhum. O problema, meus irmãos, é que nós decidimos, muitas vezes, continuar com os nossos erros, continuar com as nossas falhas, os nossos erros, e Deus ele vai apertar até chegar no extremo. Então, olha lá, ele vai entregar o José não, Benjamim. Olha que versículo lindo, né? Versículo 11. Então lhes disse Israel, seu pai: bom, se é assim, fazei isso. Tomai os melhores produtos da terra em vossos sacos. Levai ao homem um presente, um pouco de bálsamo, mel, especiaria, mirra, nozes de pistache, amêndoa. Levai dinheiro em dobro. O dinheiro foi devolvido na boca do saco, leva também nas nossas mãos.
pode ser que foi um erro. Levai também o vosso irmão. Levantai-vos e voltai ao homem. E Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. Se eu for desfilhado ficarei. Ele tirou completamente a responsabilidade do Judá. O Judá disse para o pai: pai, o senhor pode mandar ele comigo, eu vou ficar fiador dele. E ele ficou. Mas o pai não exige isso de Judá. É Judá que exige isso dele, porque também tem que ser tratado. Na próxima semana nós vamos tratar do problema do Judá. É o Judá que tem que ser tratado. Ele está sendo tratado desde o capítulo 38, mas aqui nesse capítulo 43, quem é tratado é Jacó. Porque Jacó, meus irmãos, uma hora ele culpa o irmão, uma hora ele culpa o pai, uma hora ele culpa o sogro, uma hora ele culpa a mulher, agora ele não vai culpar ninguém. Ele olha e fala assim: é assim, então está bem. O Deus da misericórdia nos guarda. Agora, se tiver que ficar o Benjamim, se vocês falam que acontecer alguma coisa com vocês, se eu tiver que perder um filho, eu vou perder. Se essa é a vontade de Deus. Agora veja o versículo 14. Deus poderoso e cheio de misericórdia. Ele não está culpando a Deus, não está dizendo isso. O que ele está dizendo para nós é que Deus, Ele está soberano na vida dele. Só, eu me subjugo, eu me submeto a qualquer coisa que Deus decidir para a minha vida. Eu estou entregando o Benjamim nas mãos do Senhor. Entrego minha família completamente nas mãos do Senhor. Se ficar desfilhado ficarei. Quando nós nos entregamos à misericórdia divina, é porque nós sabemos que não tem méritos em nós e dependemos totalmente do nosso Deus. Meus irmãos, quando se trata do temor, e Ele trata esse temor, veja, eu falei para vocês que Ele está preparado para tudo. Ele ficou mais sensível quando ele ficou aliviado disso. Se você reparar o versículo 14, ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão e Benjamim. Vocês estão reparando aí? E preste muita atenção nesse detalhe. É que ele colocou o outro irmão na frente de quem? Do Benjamim. Agora, para o Jacó, todos os filhos são iguais. Todos. Acabou. Ele tirou o peso da cabeça, tirou o peso do coração, e confessou essa falha dele diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser. Estou entregue, eu me deito nos seus braços, Senhor. Então, ele passa a pensar em todos os filhos de igual forma. Ele consegue tratar um temor que o aterrorizava por muitos anos. Lembra do Abraão? O Abraão, ele vai para Gerar, já está com uma certa idade. Deus tinha acabado de dizer para ele: olha, a Sara está grávida. Como é que ele tem coragem de entregar a Sara grávida para o Abimeleque? Isso é um extremo, o que acontece no capítulo 20 é um extremo. Não é uma coisa normal, é uma coisa anormal. Mas é porque Deus também queria tratar daquele temor de Jacó. E aí, quando todo mundo fica doente lá, todas as mulheres ficam doentes lá em Gerar, o Abimeleque, então, Deus revela uma coisa para ele, ele vai lá, chama a atenção do Abraão, fala o que você fez, trouxe pecado aqui, que eu fiz de mal para você, e coisa e tal, E aí ele confessa, ele fala: olha, desde quando nós saímos lá da terra do meu pai, lá de Ur dos Caldeiros, de Arã, eu fiz um pedido para ela, que ela dissesse que ela era minha irmã, porque ela é muito bonita, então eles iam me matar por causa dela. No fundo, o Abraão tinha medo da morte. Então, meus irmãos, ele tratou isso. Quando ele confessou aquilo, foi tratado, E aí ainda teve que orar pelo Abimeleque, para o Abimeleque ser curado, E ele fez isso, é claro, com o maior temor a Deus. Então, irmãos,
Quantos anos o Abraão carregou aquele temor? 25 anos. Agora, continuando o nosso estudo, esse problema foi tratado na vida de Jacó. Gentileza nunca é demais e a gente agradece. Né? Ele disse: vocês vão levar um monte de um presentinho, eu vou fazer um mimo para esse faraó. Né? É o seguinte: vocês vão levar bálsamo, um pouquinho de mel, um pouquinho de milho, nós fritados, não é pagamento, né? Quando tu tem uma caixa aí, leva para ele. Nós estamos em tempo de grande fome, de grande miséria. Em tempos assim, as pessoas se tornam mais egoístas, tudo sobe o preço. Quando não tem o que comer, as coisas ficam caras. Por que as coisas estão caras? É claro, a gente está nesse tempo assim, nos irmãos de eleição, claro, tudo né? Mas, veja só, a Ucrânia é o maior produtor de grãos da Europa. E o porto está fechado, está em guerra. Então, todos os grãos lá, a Rússia colocou a mão e disse: daqui não sai, daqui ninguém tira. Nós só vamos vender os nossos alimentos. Hoje mesmo, um grande navio foi parado lá, com milhões de toneladas de grãos de trigo. Bom, mas como não tem lá para a Europa tem dinheiro. Então ela faz o quê? Ela vem para a América do Sul, ela vem para os países da África, da Ásia e compra o que eles têm, mesmo caro. Quem tem para vender, vai vender mais caro. E aí o que acontece? Acontece que aquelas pessoas que não têm muito dinheiro acabam falecendo. É assim, em tempo de fome é assim. Agora o Jacó, em tempo de fome, mesmo nesse tempo crítico, ele fala: bom, eu vou mandar um presente, ou seja, ele acaba sendo gentil, ele decide ser gentil, ele manda para o governador o que ele tem de melhor, meus irmãos. Isso é um sinal de paz, é um sinal, meus irmãos, de que ele quer o bem desse faraó também. Então a paz vem para quem promove a paz. Ah, minha vida é uma guerra, minha vida é uma batalha. Opa, calma lá. Deixa eu dizer uma coisa: a paz vem para quem promove a paz. Você está promovendo a paz? Você é um pacificador, né? Então, agora, se tem tanta guerra, tanta batalha, calma lá, né? Então alguma coisa está errada. Então, além disso, ele manda devolver o dinheiro que acharam por um acaso lá naquelas sacolas, né? E aí, meus irmãos, eles vão levar e vão dar essa especiaria quando eles ficam sozinhos com José. Agora, pense em quão inúteis eram aquelas especiarias, né? Um bálsamo, um perfume, sabe, uma amêndoa aí e tal. É umas coisinhas ali, meus irmãos, mais para estética até do que um mel, né? O mel é bom para ter pão, né? Porque se tiver só mel por dia, não tiver pão, é melhor só ter pão do que mel, não é verdade? Então você vai vendo assim que, por melhores que fossem as especiarias, não substituía o trigo. Isso é uma alusão da palavra de Deus, né? Ou até mesmo do que acontece num culto. Um culto ele pode ter muita música, um culto ele pode ter um show, sabe? Pode vir aqui um artista famoso cantar para vocês, e vai vir aqui, meus irmãos, uns espetáculos e tudo mais. Mas se não tiver a palavra de Deus, a palavra da salvação, nada substitui a palavra da salvação, a palavra da verdade. Não, nenhuma especiaria, um livro, um filme, uma novela, um show, substitui o pão de Deus, que é Cristo e a Bíblia. Nunca pode substituir. Uma coisa que o pai ensina para os filhos: devolva o que não é seu. Devolve o dinheiro, leve o e leve o dinheiro. Ou seja, pode ser que vocês tenham que pagar um juro por conta de uma coisa que vocês estão dizendo que não são culpados. Isso, meus irmãos, isso é um bom exemplo, né? Um exemplo para os filhos. Dizer assim: olha, não tenta passar a perna, não tenta enganar, não vai dar certo. Lá no final a gente sabe que não dá certo. Conseguiu um carro, né? Alguém acabou sendo prejudicado por isso. Então agora, pode não ser o que acontece,
mas lá na frente Deus sempre vai cobrar. Então, irmãos, é melhor o preço justo, né, do que a pessoa ser enganada, né? Então, tem uma coisa aqui, eles levaram o dinheiro, e no versículo 23, eles foram devolver o dinheiro. Porque assim que eles chegaram, o José viu a turminha toda e falou assim: ó, quero todo mundo comendo comigo amanhã. Todo mundo dá um saco de na mesa. Então você já leva eles, dá um pratinho neles, dá um banho, ajeita a moçada aí que nós vamos almoçar, nós vamos jantar junto, né? E quando o chefe chegou lá, ele falou assim: ó, vocês não vão comer lá com o chefe lá, né? Vão comer com o José, que está de panela. Só que eles já se assustaram, porque, né, gato escaldado tem medo de água fria. Então ele pegou e foi lá: não, mas ele está querendo arrumar confusão com a gente, né? Não é assim não. O que nós vamos fazer? Já vamos falar do dinheiro. Olha, moço, quando nós viemos aqui da primeira vez, não sabemos como isso aconteceu, mas aconteceu. Aconteceu que a gente abriu lá as nossas sacolas e tinha dinheiro lá dentro, não pegou nada, viu? E sabe, irmãos, eles foram devolver o dinheiro. E olha no versículo 23: paz seja convosco, não tema. O vosso Deus, o Deus de vosso Pai, vos deu tesouro nos vossos sacos. O vosso dinheiro chegou, fique em paz. É o Deus de vocês que fez aí. O dinheiro de vocês chegou a mim. De fato, irmãos, o José devolveu o dinheiro, é o pai dele. É a obrigação dos filhos cuidar dos pais. Se o pai não for cuidado pelo filho, então quem é que vai cuidar desse pai? Ele estava certo. Como também está certa essa frase: olha, Deus colocou o dinheiro aí, porque é Deus que coloca o dinheiro nas nossas mãos, né? Sem dúvida quanto a isso. E por isso, meus irmãos, Deus vos tem dado um tesouro. Olha o que está escrito no versículo 23: Deus vos tem dado um tesouro. E esse tesouro, né, o que é um tesouro? A gente vê esses filmes, né, principalmente esses filmes aí, esses filmes que tem marinheiros, você tem tesouro escondido, né? A criança era um bicho bobo, né? Mas inocente. Eu, quando era criança, tinha um menino lá que nós brincava junto, vamos fazer uma caixinha, vamos esconder o tesouro. Aí fazia um mapa dentro do quintal, qualquer um quer saber onde está, né? Então, 10 passos para cá, 20 passos para cá, tinha que enterrar o negócio, né? Para no outro dia de se enterrar. Não via a hora que chegava no outro dia para contar os 10 passos. Eu já sabia, só ir direto lá, né? Mas criança tem que dar os 10 passos aqui, 10 passos ali, né? E enterrar. Tesouro é uma caixa onde se guarda o que temos de maior valor: joia, dinheiro. Isso é tesouro, né? É por isso, meus irmãos, que nós somos o tesouro de Deus. A Bíblia diz que Israel é um tesouro peculiar de Deus. Mas o apóstolo Pedro fala a mesma coisa dos crentes, que nós também somos um tesouro particular do nosso Deus. Para ver como Deus nos guarda. E por isso, tanto apreço, é um tesouro particular. Mesmo uma pessoa humilde pode ter lá uma lembrança ou alguma coisa, é uma caixinha de joia, né? Tem um anel aqui, não interessa, é o tesouro dele, tá? Um anel lá, tá, né? Tem uma pedra, essa pedra aqui não tem muito valor para mim, então está lá, a pedra. Eu mesmo trouxe uma pedra lá de Israel, para mim tem valor, né? Não troco dentro do novo, né? Então está lá, a minha pedra, isso aí está guardadinho, não está nem guardado, está à exposição lá, a pedra desse tamanho. Pode ser aquela pedra que acertou na cabeça do Elias, vai saber, né? Tinha tanta pedra lá naquele lugar, e se foi? Ninguém pode falar que não foi, né? Mas também está lá. Desse tamanho, é certinho que cabe no estilingue, né? Além disso, meus irmãos, Deus nos tem dado um tesouro. Nós também temos um tesouro. Primeiro, Cristo. Segundo, a salvação. Mas o próprio Jesus disse: alegrai-vos, porque o Senhor nos deu o reino, né? Então nós temos, meus irmãos, parte do reino dos céus, Cristo, salvação, o reino,
Mas aqui nós temos a nossa família, que é um tesouro, que é uma joia preciosa. Então, Deus, o vosso Pai, vos tem dado um tesouro. Nós somos o tesouro de Deus, mas nós também temos os nossos tesouros. Quando aquele homem achou aquele tesouro que é Cristo, ele vai vender tudo que tem e vai dar. É uma entrega total, tudo que ele tem. Mas a mesma coisa nós deveríamos falar da nossa família, que é tão preciosa. E aí se reencontrar com José, né? O José vê o Benjamim. É só, meus irmãos, no versículo 26, José chegou a casa, trouxeram o presente que guardavam junto de si, se inclinaram. Então eles lhes perguntou como estavam, prosseguiu: vosso pai, o velho de quem falar, está bem, ele vive, né? Ele está bem, né? Abaixaram a cabeça novamente, se inclinaram. Versículo 29. Levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho da mãe, e perguntou: é o vosso irmão mais novo de quem falaste? E disse: Deus te conceda graça, meu filho. Profundamente comovido por causa do seu irmão, José se apressou e procurou onde chorar. E entrou na câmara, ele chorou ainda. Então, meus irmãos, é os irmãos aqui. Sabe como é que vai terminar esse capítulo? Esse capítulo vai terminar assim, no final de tudo aí, a última frase, né? E eles beberam e se regalaram. Né? Só que eles não sabiam que era José. Esse momento vai voltar a acontecer. E agora eles sabendo que era José, vai voltar. Né? E eles se espantaram que o mais velho se sentou primeiro, depois o segundo mais velho, então seria Rúben, Simeão, Levi, Judá, etc, Benjamim no final. Olharam assim um para o outro, né? A única coisa normal é que Benjamim tinha 2 porções, ele sendo mais novo, mas merecia, né? Era o irmão de parte de mãe, o José. Então veja, irmãos, todos estão felizes, como sempre deveria ser. Né? Então, se deveria ser assim com os irmãos. E deve ser. Nada deve tirar a nossa alegria, o nosso prazer, o nosso amor, nada, absolutamente nada.